Olá pessoal, tudo bem? Bem, eu resolvi hoje aqui, feriadão, fazer esse vídeo para vocês para tentar explicar um pouquinho sobre um assunto que alguns dos meus alunos vêm me perguntado frequentemente nos últimos dias, haja visto que vários economistas começaram a aceitar essa hipótese como viável, inclusive na própria equipe econômica do governo. E essa hipótese ainda foi mais reforçada no dia de hoje com a publicação na Folha de São Paulo de um artigo de economistas, vários economistas como a Mônica de Bolle, o próprio Luiz Gonzaga Beluso, sobre a possibilidade do Banco Central, da Casa da Moeda, viabilizando-se a distribuição pelo Banco Central, emitir papel moeda, expandindo de certa forma a base monetária, para solver algumas questões relacionadas à economia, e não só a economia, mas também sobre a crise social que nós estamos vivendo por conta da crise sanitária. Esse dinheiro seria impresso para, de alguma forma, isso é lançado no mercado para sustentar aí uma possibilidade de assistência ou de ajuda. Eu não sei exatamente como será caracterizado ou viabilizado esse repasse do dinheiro, mas para suportar essas famílias que estão na nossa sociedade passando por dificuldades. Na verdade, isso não é uma exclusividade brasileira, isso tem que ser passado no mundo todo. Esse tipo de solução está sendo adotada, ou pelo menos é cogitada de ser adotada em alguns países, como a própria Inglaterra. O primeiro-ministro Boris Johnson sinalizou essa possibilidade e mesmo, se eu não me engano, eles já começaram esse processo, mas existe aí um forte pensamento que é oriundo da ortodoxia econômica de que quando você expande a base monetária, fatalmente você acaba trazendo neste processo uma onda inflacionária, por conta de que você não tem uma representação igualitária de tudo aquilo que é produto gerado por uma determinada economia para aquilo que é representação desse produto gerado, que obviamente é o meio de troca. Entretanto, a nossa economia é muito mais complexa do que isso e, de certa forma, existem algumas variáveis que estão inseridas aí nesse fenômeno inflacionário que a gente precisa observar e precisa, evidentemente, equacionar num jogo de relações entre as diversas grandezas aí que acabam se impactando na economia. Para não ficar muito complexa a coisa, eu gostaria primeiro de explicar, afinal de contas, o que é moeda, né? O que é moeda? Moeda, na nossa economia, ela vai funcionar bastante como meio de troca, né? De certa forma, como meio de troca, ela possibilita que você, enquanto produtor de um determinado conjunto de bens trocáveis, né? Na economia tudo bem, né? Então um conjunto de bens trocáveis com outras unidades econômicas ou outras pessoas ou outras instituições numa determinada economia, a moeda permite que você, uma vez que você colocou no mercado aquilo que você produziu, você receba a moeda e através dessa moeda você pode trocar por qualquer outra coisa. Então ele é meio de pagamento, meio de troca. Você está, mas além disso, a moeda serve como representação de valor. E talvez esse seja o ponto mais simbólico, porque aqui a gente carrega, apesar dessa primeira função de permitir as trocas, nessa segunda função aí, na ordem que está escolhendo aqui sou eu, né? Primeira e segunda função, isso não existe na literatura. Mas essa segunda função que eu estou dizendo para vocês de representação de valor, talvez seja uma das mais importantes para a gente entender o jogo econômico, porque a representação de valor demonstra exatamente a precificação do valor gerado numa determinada economia acerca de um processo produtivo qualquer que envolve uma série de outros insumos e outros recursos envolvidos. O que significa dizer? Significa dizer que a moeda também determina o preço das coisas. Tá? Ela é a unidade que vai mensurar o preço das coisas. E como é que se determina preço? Preço se determina de acordo com a disponibilidade daqueles recursos numa economia
e o quanto as pessoas daquela economia querem aqueles recursos. Quando há uma quantidade demandada por aqueles recursos na mesma quantidade ofertada, a gente tem lá um preço de equilíbrio. É o preço que a gente entende que naquele momento, naquele específico momento que foi tirada essa radiografia da situação econômica, aquele bem vai custar por conta do interesse que as pessoas têm em consumir aquele bem. Então a gente está cruzando o interesse de oferta com o interesse de demanda, ok? E há um preço de equilíbrio. Isso faz então uma precificação de algo no mercado. A gente precisa entender que sempre que algo é precificado pelo mercado num ponto inferior à totalidade dos custos para se entregar aquilo, não há viabilidade econômica para aquele produto no mercado. O que significa dizer que se porventura algum empreendedor pretenda ali introduzir aquele produto no mercado, provavelmente ele vai ter um prejuízo. Então essa segunda faceta aí que a gente está dizendo, além de ser, né, meio de troca, além de determinante de preço do mercado, é exatamente a característica da moeda que acaba impactada quando a gente está falando do fenômeno de inflação. A inflação nada mais é do que a subida de um determinado preço de uma mercadoria. E como é que ela ocorre, a inflação? Ocorre quando a gente observa aí o desequilíbrio de algumas variáveis que precisam, de certa forma, se equilibrar. Como eu acabei de falar para vocês desse exemplo das curvas de oferta e demanda de um determinado produto, a primeira forma de inflação que você vai encontrar é quando você tem uma crescente da demanda com uma estagnação ou redução da oferta, ou mesmo só uma redução da oferta com uma estagnação da demanda. Então, o que significa dizer? Se tem muita gente querendo algo e pouca gente querendo produzir, este algo vai aumentar de preço para que haja um equacionamento aí do acesso desse preço. Isso automaticamente acontece por uma regra mercadológica. Os próprios comerciantes começam a perceber que há uma grande demanda de alguma coisa, então eles sabem que eles podem aumentar o preço porque ainda haverá propensão ao consumo daquilo, tá? É o que aconteceu, por exemplo, aí no começo da crise com o álcool em gel, né? Sumiu das prateleiras, todo mundo queria álcool em gel e quem estava fornecendo álcool em gel começou a dobrar, a triplicar o preço de fornecimento do álcool em gel. A mesma coisa aconteceu com as máscarazinhas de proteção, né? Então a precificação foi subindo por conta de que a demanda aumentou e ainda que a oferta também tivesse aumentado nesse período, que foi o que aconteceu, não acompanhou o mesmo ritmo da demanda, ou pelo menos a sensibilidade dos agentes econômicos foi de que não estava acompanhando, tá? Tem muito isso também, a economia tem muito psicologia no meio, às vezes as pessoas sentem que a coisa está andando de uma forma, mesmo sem saber que não está, e aí acabam regulando os preços de acordo com, sei lá, uma sensação de que as coisas são dessa forma. Mas nem sempre as coisas são dessa forma. Pois bem, e ainda tem outras funções da moeda, né? E, logicamente essa segunda muito relacionada com a inflação, e eu vou dizer outras coisas associadas com esse fenômeno inflacionário, mas tem outras funções da moeda, como por exemplo entesouramento de valor, né? Então você tendo moeda, você vai guardar o dinheiro, e guardando o dinheiro, parte do valor está ali relacionado. Esta terceira função é absurdamente afetada com esse fenômeno de flutuação de preços na sociedade. Essa flutuação que, dependendo de como ela vai ocorrer, a gente vai poder reconhecer então como inflação ou não, tá? E tem outras situações que acabam chegando aí a impactar uma situação inflacionária, né, ou gerando uma situação inflacionária. Uma delas, né, é o próprio desequilíbrio da moeda nacional em relação às moedas representativas internacionais. O que significa isso? O país, para você realizar qualquer tipo de atividade econômica dentro do país, você precisa realizá-la e vai efetuar as trocas na moeda local. Mas quando você realiza atividades econômicas com outros países, você precisa utilizar moedas que tenham um trânsito, de certa forma, validado no exterior. Que moedas são essas? Usualmente nós temos, hoje, as mais relevantes no nosso cenário, o dólar, que é aceito para quase todo tipo de transação internacional, é de certa forma a base da economia internacional, é utilizada como valor de base para a economia internacional, e o euro, que de certa forma
impacta muito também nos negócios, porque é a moeda escolhida pelo bloco europeu e diversos países acabam negociando nessa moeda. Tá? Então, essas são as duas moedas que a gente acaba olhando mais de perto. Lógico que o dólar é representativo para o mundo inteiro, então é a moeda que a gente olha diretamente para decidir preço. Mas como toda moeda, como todo tipo de coisa na economia, como todo tipo de bem, a moeda também é enxergada como um bem. Na verdade, é um bem que tem representação de valor de outros bens, que é a representação de valor de outros bens, mas também serve como meio de troca. Mas ainda assim, ela é um bem que ela que tem um valor de intercâmbio entre as outras moedas, ou seja, um valor para troca com as outras moedas. E esse valor também está definido numa regra de oferta e demanda. Ele também existe um mercado, que é o mercado de câmbio, onde há uma relação de oferta e demanda desse tipo de moeda. O que tem a ver o câmbio com a inflação? Tem muito. Por quê? Olha só, quando você depende de insumos do estrangeiro para produzir produtos no seu país, você precisa buscá-los, e para buscá-los você tem que converter a sua moeda na moeda que é aceita para pagamentos internacionais. No nosso caso, dólar. O que acontece? Acontece que o preço do dólar é dado pelas negociações deste papel dólar no mercado de câmbio. O que significa dizer, o preço é dado pela relação de oferta e demanda do dólar no câmbio. Então nós temos lá um pessoal que quer entrar no país para investir, para poder produzir no Brasil, ou quer, de certa forma, comprar coisas do Brasil. Né? O que ele faz? Para comprar, ele entra com o dólar, entra nesse mercado de câmbio e troca dólar por real, e o real é repassado para esses agentes, ou esses agentes fazem essa negociação, recebem dólar e trocam por real para continuar produzindo no Brasil. Sempre que essa operação ocorre, ou seja, o Brasil está vendendo muita coisa para fora, ou o Brasil está recebendo muita gente querendo investir produtivamente no Brasil, nós temos uma precificação do real em relação ao dólar, o que significa dizer que o real ganha valor, ou seja, o preço do dólar cai para quem tem moeda em real. Agora, o problema é que a gente já vem assistindo há muito tempo um processo contrário. Eu acho que vocês devem ter percebido que houve uma supervalorização do dólar na nossa economia. Então, o dólar hoje está batendo aí R$6, que nunca foi visto na história desse país isso, por conta de que houve, sinceramente, uma crise de credibilidade de alguns investidores, tirando os dinheiros, os seus investimentos aqui, tirando o dinheiro daqui e mandando lá para suas bases ou reinvestindo em outros tipos de títulos, como por exemplo o título de dívida pública de países com maior credibilidade, entre outras coisas, tá? Mas também pesa o fato de que o Brasil ele ainda precisa de muitos insumos que vêm de fora. Por exemplo, o próprio pão que você come aí pela manhã. O Brasil ele não é autossuficiente em trigo, então ele importa o trigo. O que vai acontecer? Como ele está importando em dólar, o trigo está ficando mais caro para o produtor brasileiro. Tá? Se fica mais caro para o produtor brasileiro, significa dizer que ele vai repassar isso e o pãozinho vai ficar mais caro para o consumidor. Ocorre que, numa situação onde o consumidor já tem restringido o seu consumo por conta da redução da renda, por conta da crise, né? Nós sabemos que hoje tem muita gente que foi demitida, muita gente que não está conseguindo dar vazão aos seus negócios, tá? O aumento daquele produto vai fazer com que esse cara não consiga de maneira alguma comprar esse produto. Ou ele vai migrar para um produto de natureza substitutiva, ou ele simplesmente não vai consumir, né? E quando a gente fala do pãozinho, na verdade eu estou querendo representar que existem muitos outros produtos, mas muitos outros mesmos, na nossa base produtiva, na nossa indústria, ou mesmo em qualquer setor que a gente possa imaginar, que tem de alguma forma algum insumo que vem de fora. E aí você vai ter um estanque da capacidade produtiva interna por conta da inviabilidade econômica de trazer coisas de fora. Por quê? O dólar está alto. Se por acaso o custo de produção fica acima daquilo que seria o meu preço, ou muito próximo daquilo que seria o meu preço definido por oferta e demanda, que é aquele preço dado pela propensão das pessoas em consumir alguma coisa que eu estou ofertando,
vai ficar inviável produzir, né? Ou então eu tenho a possibilidade de aumentar o preço. Aumento o preço, mas aí eu sei que o meu consumo vai ser menor. Muitas vezes isso acaba gerando um impacto que, no absoluto, reduz a renda das organizações, ainda que ela aumente o preço, tá? E o que vai acontecer? Bem, o que vai acontecer é, primeiro, pode haver uma crise de desabastecimento. Havendo uma crise de desabastecimento com esse aumento de preço, o bom é que até esse momento nós percebemos que o problema não é a crise de desabastecimento, tá? Isso, para ficar bem claro, não é o que está acontecendo agora. Mas se acontecer crise de desabastecimento, a reboque, dada a manutenção de uma determinada demanda, tá? Se a demanda não se comprimir, você tem o fenômeno da inflação. Então, veja bem, quando o câmbio aumenta, existe a possibilidade, existe uma pressão com o aumento do câmbio, por conta da estrutura produtiva que nós temos no Brasil hoje, uma certa dependência de insumos externos, e de certa forma hoje o mundo integrado, quase todo mundo tem uma interdependência de produção em outros países. Então, o natural é que aconteça, principalmente em mercados abertos, como o que a gente vive, é que haja uma pressão inflacionária com o aumento do câmbio. Mas a situação atual do Brasil é de desaceleração do consumo por conta da crise, tá? E as organizações ainda apontam que existe aí uma oferta que se mantém mais ou menos regular, apesar do desinvestimento que já ocorre há algum tempo. Anteriormente, nós havíamos notado, não só, e eu tenho falado bastante disso em sala de aula, em colóquios com amigos, não só eu como vários economistas, que existe aí uma necessidade de investimento para ampliação da oferta, porque os nossos preços já têm aí uma prática que já não é tão parecida com o que a gente tinha aí há 4 a 5 anos atrás. Os nossos preços, de certa forma, decolaram nesse período. Logicamente que tem outros fatores que seguraram aí o preço, como, por exemplo, a redução do combustível, que foi bem recente. Vocês lembram que no começo da crise, agora nós tivemos aquela situação com a Rússia lá e os preços do petróleo desceram, um tipo de resposta dos países produtores a uma determinada ação lá da Rússia, e os preços do barril do petróleo desceram ao ponto de você ter petróleo sendo negociado no futuro a preço negativo, por conta de que existia um custo associado a você manter esses barris de petróleo estocados, ou seja, na verdade você está pagando o estoque, então é uma coisa absurda, tá? Mas só para manter aqui a linha do raciocínio, então a desvalorização do preço do petróleo, ou a deflação nesse mercado, incorreu na manutenção de alguns dos outros índices de preços dos demais mercados. Por quê? Porque combustível, de certa forma, acaba afetando os preços de quase todos os mercados. Você diminui o combustível, você pelo menos segura uma pressão inflacionária, aquela pressão inflacionária que estava lá no câmbio, tá? Sabendo que o câmbio usualmente ele se desequilibra quando nós temos crise de confiança econômica. E é tudo que a gente estava assistindo aqui já há algum tempo, principalmente desde finalzinho de 2018, a gente vê que a coisa começou a ter um cheiro meio estranho. Apesar do bom desempenho que nós tivemos aí em 2017 até 2018, o desempenho foi mais ou menos, foi pelo menos bem melhor que vinha vindo anteriormente, o desempenho da economia. Mas, pois bem, então, e aí, o que tem a ver essa situação atual a situação macroeconômica atual em relação à inflação? Bem, nós vínhamos com uma meta de inflação sendo seguradinha ali, o Banco Central trabalhando muito bem alinhado em relação ao índice de inflação, e as coisas iam andando bem. Por quê? Porque, na verdade, por bastante sorte, inclusive, do Banco Central, porque mesmo com o descontrole do câmbio, né, que ocorreu basicamente no começo desse ano para cá, de uma maneira mais visível, né, ou que impactasse mais a economia, apesar desse aumento do câmbio, você vai ter outras variáveis que vão resolvendo ali o problema, como, por exemplo, a própria queda dos preços dos combustíveis, tá? E aí que a gente precisa olhar nesse momento, já que existe esse equacionamento das outras variáveis,
a gente precisa olhar principalmente para como estão as posições de oferta e demanda. A princípio, a oferta estava abaixo, o que favoreceria numa condição normal a inflação. Então, a minha aposta, junto com alguns outros economistas, junto com outros amigos professores, como o professor Leonardo Terra também, que conversa bastante sobre isso, lá da Univesp, de que nós teríamos ali alguns probleminhas em relação a contornar essa pressão inflacionária. A gente observa isso com bastante apreensão e sempre olhando ali no equilíbrio dos outros pratinhos lá, porque é um jogo de equilibrar pratos, essa questão de manter nível inflacionário. Tem tudo a ver também com os juros, mas a gente já vai explicar um pouquinho disso. E outros professores também olham, mas com uma expectativa contrária. É o caso do professor Luiz Gaio, lá da Unicamp, que sempre argumenta com a gente que existe uma outra pressão, que existem índices ali, como o próprio índice da Focus, o Focus, que mostra que não existe uma expectativa muito alta para a inflação. Entretanto, a gente fica com o pé atrás. Mas por que há essa relação, então, quando o pessoal fala de expandir a base monetária ou imprimir papel moeda e gerar inflação? Como é que funciona a âncora dos juros em relação a segurar a propensão a consumo? Bem, quando você aumenta o valor de face do título da dívida pública, que é a taxa Selic, tá? Você, de certa forma, aumenta a propensão para que as pessoas migrem o capital que elas têm na mão, que é dinheiro, liquidez monetária, é dinheiro mesmo, para um investimento indexado pela Selic, ou seja, que tenha como lastro títulos da dívida pública brasileira. E aí, isso retira de circulação moeda. Então, quando você aumenta o juros, você usa isso para, de certa forma, tirar de circulação moeda, diminuir a demanda, tá? E equacionar o problema da inflação. Olha só, a gente estava com uma oferta restrita e a taxa Selic bastante baixa. Por quê? Porque os indicadores controlados pelo Banco Central mostram que não tínhamos risco inflacionário, ok? A princípio não havia risco inflacionário, apesar da gente sentir aí que há uma desvalorização natural da moeda pelo desempenho econômico que nós vínhamos tendo. Pois bem, então, o que isso tem a ver com imprimir dinheiro? Veja, imprimir dinheiro significa ampliar a base monetária de alguma forma. Eu vou imprimir dinheiro e vou jogar para a população. Como é que eu vou jogar? Nem a equipe econômica sabe muito bem como é que vai fazer esse processo, mas existem diversas formas. Uma das formas que eles provavelmente vão sinalizar é a recompra, né? Na verdade, eles vão comprar os títulos que estão, a dívida pública que está emitida em posse das famílias brasileiras, o que significa dizer, eu vou retirar papel de mercado, eu vou virar lá e vou falar, estou comprando esse título que você tem aí, que tem um vencimento para tantos meses, que eu só estou pagando juro, dessa vez eu vou tirar o papel. E aí eu passo a jogar no mercado aquele valor que antes estava entesourado, eu estou devolvendo. Só que como é que eu vou devolver se eu não tenho caixa do governo para poder pagar isso? Imprimo moeda, devolvo e solto esse dinheiro lá na mão das pessoas que vão começar a consumir, de certa forma, vão aquecer a economia. A pergunta é, dessa forma, para quem que vai o dinheiro? Vai dinheiro para quem tem aplicações com lastro nesse título, tá? Então, isso é muito claro. Para quem, evidentemente, vai lá e converte aquele título que tem em dinheiro, dá o dinheiro para cá, eu te dou o título para lá. É lógico que não existe mais um título papel, assim, hoje é tudo eletrônico e na verdade as pessoas nem consomem, muitas vezes nem consomem, não chega na pessoa física o título do governo. Na verdade ela tem lá uma posição acionária em um determinado fundo, né? Uma posição num fundo. E aí, qual é a outra forma que você teria para fazer isso? Primeiro, antes de chegar em outra forma, o que impactaria? Essas pessoas que teriam esse dinheiro investiriam em outras coisas ou fariam o próprio consumo. Entretanto, nada garante que haja uma redistribuição de renda e que este dinheiro chegue na mão de quem precisa, que usualmente são as famílias que não têm esse tipo de aplicação. Qual é a outra forma? A outra forma é o governo simplesmente pegar esse dinheiro, voltar lá para a sociedade e
abrir linhas de crédito para que você, pessoa jurídica ou pessoa física, vá lá e tome dinheiro no banco, tá? A um juro convidativo. E eu entendo que o governo tenha que praticar uma maneira de entregar esse dinheiro sem fundo perdido. Afinal de contas, a gente sabe que haverá uma reposição, uma possibilidade de reposição da atividade econômica a partir da entrega desse dinheiro, e esperamos que, de maneira produtiva, com uma alavancagem da produção de valor, haja a possibilidade de reembolso desse investimento do governo com juros, tá? E aí, quem sabe, quando receber de volta o dinheiro, o governo, ao invés de colocar esse dinheiro de volta na economia, possa simplesmente, sei lá, incinerar e dessa forma afastar o risco de inflação. Entretanto, se você entregar o dinheiro na mão da população, a população vai fazer a economia circular. E economia circulando significa o quê? Eu volto a ter flutuações em relação à oferta e demanda, tá? Tem gente que vai investir produtivamente, vai expandir a oferta, mas a grande maioria vai efetuar consumo. Afinal de contas, nós temos aí um consumo que está reprimido por conta da ausência de renda, tá? É um consumo de subsistência. E o que significa dizer? Eu vou ter aí um aumento da demanda, e a minha compreensão é que eu não consigo ter informações, pelo menos eu, Christian, aqui não tenho informações sobre como foi o achatamento da oferta nesses 2 meses que nós tivemos aí de crise. Por quê? Se a oferta tiver um achatamento, se eu tive uma redução da minha produtividade e eu injetar recursos para ampliar a minha demanda, pode ter qual for o indicador do governo associado a isso, tá? Muito provavelmente lá na frente, quando eu digo lá na frente, é muito em breve, eu tenho um desequilíbrio dos preços associados aos produtos que caibam nessa cesta de demanda de subsistência. Percebam, tá? Percebam isso. Como é que o governo pode equacionar isso? Pode equacionar com multimeios de distribuição, eventualmente, desse dinheiro que ele vem a emitir, tá? Não estou nem dizendo que é correto ou não essa temática de emitir. É lógico que, acho que quem me conhece sabe que eu não sou muito da ortodoxia. Eu gosto de pensar de diversas formas, mas considero também a ortodoxia. Então, como é que você equaciona isso? Você distribui o dinheiro não só para demanda, mas também para oferta. E você condiciona, tá? Olha, você vai receber essa linha de crédito aqui se e somente se você zerar as suas demissões. Ou melhor, se você ampliar o seu rol de funcionários, aí, se você ampliar o número de colaboradores da sua organização. E mais, né? Lógicos, com juros que sejam convidativos, evidentemente. E do outro lado, o governo vai conseguir, trocando o título, também fazer com que haja dinheiro disponível para que as unidades que outrora já eram superavitárias, e veja, essa é a via de menor propensão a resolver o problema social da crise, tá? Mas injetando dinheiro daquela forma, você vai fazer com que esse pessoal, observando um aquecimento da demanda, invista e corrija a oferta. Mas isso não é certo, porque no Brasil é muito difícil contar com o apelo econômico dos empresários de algum setor, e de certa forma já faz parte da nossa cultura isso. Precisa ter muita oportunidade para o cara chegar lá e injetar, e essa oportunidade tem que vir também com segurança. O empresário brasileiro é um dos mais avessos ao risco, tá? No mundo. Isso não é número meu, isso tem várias associações internacionais que mostram isso. Bem, então, para resolver, e aí? Imprimir moeda vai gerar inflação ou não vai gerar inflação? Minha resposta: depende. Depende do quê? O economista adora falar depende, né? Eu que trabalhando nessa área acabei pegando alguns tiques de economista. Depende. O que significa o depende? Depende da maneira que o governo vai fazer o repasse desse dinheiro para a sociedade, tá? Se você simplesmente repassar dando, né, e indiscriminadamente, elege lá um número de CPF, eu vou depositar tanto na sua conta, como ocorre com algumas medidas assistenciais, muitas vezes necessárias para a manutenção da vida e para a subsistência de quem hoje está sem emprego, não tem renda, dependendo de como você ampliar isso, você vai ter sim um desequilíbrio lá na curva de oferta e demanda, mas
Se o governo souber equacionar a questão da oferta a partir de estímulo às unidades produtivas, os empresários e demais produtores de valor do Brasil, se ele souber colocar dinheiro em estímulo a esses caras, a gente consegue equacionar isso. Faltou uma variável aí, que é a questão do câmbio. Aí, câmbio é algo complicado, porque você precisa aí de uma certa disposição internacional a entender que vale a pena investir aqui, tá? E aí tragam dinheiro para que se equipare essa relação oferta e demanda de moeda, ou então a gente precisa de alguma forma a gente precisa se tornar competitivo no mercado internacional em vários outros setores que não somente aqueles setores das commodities que a gente exporta. E no meio da crise não tem como fazer isso, tá? Em suma, há uma outra alternativa aí de equilíbrio, que é o Banco Central investir pesadamente em reequilíbrio da moeda. E aí sim consegue segurar, mas me parece que esse movimento tem sido meio acanhado, mesmo porque entra em conflito um pouco com aquilo que é a própria perspectiva do Guedes em relação a como esse mercado deveria funcionar, ok? Muito bem, acho que o vídeo já ficou longo demais, acho que é muita explicação técnica para vocês, mas é mais ou menos isso. Não dá para dizer com certeza o que vai acontecer se imprimir moeda, apesar de até o Henrique Meirelles falar que é possível. O Henrique Meirelles, que já foi ministro da Economia, e hoje está lá na Fazenda, na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, aqui do Estado de São Paulo. Vários economistas têm falado que é possível. Eu digo para vocês, é possível, mas observem que existem outras variáveis atreladas a esse processo de conversão de base monetária e inflação. Como nós estamos num processo que eu não sei dizer exatamente o porquê, de deflação, e eu gostaria de ter dados concretos de oferta para poder te embasar isso, há possibilidade que não ocorra nada. Mas outras variáveis, como por exemplo câmbio, tá? E uma propensão lógica que vai acontecer ao aumento do consumo por conta da disponibilidade de dinheiro, levam a crer que sim, haverá uma força inflacionária, ok? Não é uma resposta simples e eu não gostaria mesmo de dar uma resposta simples para vocês. Como vocês me conhecem, eu prefiro que todos exerçam aí esse órgão que vocês têm entre as orelhas, ok? Muito obrigado. E gostou do vídeo? Clica aí, dá um joinha aí, ó, já tô falando quase igual youtuber já. Dá um joinha aí e para quem chegou aqui agora, inscreva-se no canal que de vez em quando eu solto umas pérolas aí junto com as aulas que tem penduradas aí no canal, tá bom? Abração!